Nicoletti para ele atualizar para a gente também o mercado palmeirense, com uma saída importante, já uma baixa, não é, do Scarpa. Não sei se o Danilo vai ter o mesmo rumo ou se fica no... O Palmeiras economiza cerca de 2 milhões de reais na folha salarial. Então há a perspectiva, a expectativa por conta dessa situação de uma grande contratação na temporada de 2023. Não no início, pode ser no decorrer da temporada, né? O Palmeiras tem como prioridade, segue o discurso do Abel Ferreira ao final do Campeonato Brasileiro, que serão contratações pontuais e são duas prioridades. Um volante, exatamente pelo que você destacou, porque o Danilo pode sair, já recebeu proposta no meio do ano do Arsenal da Inglaterra e do Mônaco, então é um jogador que tem mercado e já despertou interesse de clubes da Europa. E a outra prioridade é um atacante canhoto para jogar no setor do Scarpa, não fazendo a função que o Scarpa fazia, mas jogando naquela função para revezar até ali com os jogadores, com os atacantes de ponta, Dudu e também o Rony, que serão titulares. E a grande expectativa, um reforço que já está aí, né? O Endrick. Então o Palmeiras também vai abrindo espaço para utilizar mais o Endrick, até porque na negociação com o Real Madrid, 35 milhões de euros fixos, e tem também uma parte que o Real Madrid vai pagar pelo desempenho do Endrick no Palmeiras, número de jogos e gols. Então é preciso, quase uma necessidade, escalar o Endrick, apostar no garoto que já está vendido para o Real Madrid. Por isso o Palmeiras já negociou 2 jogadores de frente e mais um deve sair. O Merentiel, que foi contratado no meio da temporada, interessa a times da Série A, pode ser emprestado. Navarro também despertou interesse aí do Internacional, mas o Navarro, o Abel ainda conta com ele, principalmente tentando utilizar ele numa outra função. Flaco Lopes também segue no elenco e o Breno Lopes é outro que pode sair, é outro atacante que pode deixar o clube. Então o Palmeiras, para resumir, está apostando, a estratégia é apostar em 3 situações. A base, o time base que fez sucesso na temporada passada com o título do Campeonato Brasileiro, apostando também na chegada dos garotos da base, Endrick, Giovani, Garcia para defesa, para lateral, o Naves na zaga, o Fabinho de volante, vai apostar nesses jogadores, até por isso o Palmeiras não liberou, comunicou a CBF que não vai liberar o Endrick e o Giovani para a seleção sub-20 que disputa o Sul-Americano na Colômbia. E a terceira base que o Palmeiras vai apostar é no desenvolvimento, na evolução dos jogadores que foram contratados na temporada passada, como o Flaco Lopes e o Bruno Tabata, que chegou, também tem o Atuesta. É o perfil do Palmeiras, sem grandes contratações, e apostar no desenvolvimento desses jogadores. Mas fica a expectativa, será que teremos uma grande contratação em 2023 por conta desse cenário, por conta da economia na folha salarial? É o que a gente vai acompanhar. Por enquanto, Palmeiras monitora o mercado, mas nenhuma negociação em andamento. Bruno. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? No final da temporada passada, quando o Abel falou assim, a gente vai ter uma ou outra contratação, até ficou aquela história assim, né, Eugênio, Marra? Será que tá blefando? Pelo jeito não tava, né? Sim. Ele tava jogando a real, porque é isso que o Palmeiras tem feito e apostando nisso que o Vinícius destacou. Há uma corrente, e eu participo dessa corrente, que acredita que talvez seja necessário para o Palmeiras se manter no nível de competição que ele tinha, de mais contratações, de mais jogadores que tragam peso ao elenco. Uhum. Talvez esse nome aí que o Nicoletti especulou ali, uma grande contratação ao longo do ano e tal, mas acho que o Palmeiras precisava de 2, 3 jogadores assim, de peso, já mais experientes, mais rodados, para trazer mais força a um time, porque está perdendo peças importantes, né? Especialmente o Scarpa, que é uma peça fundamental. Se perdeu o Danilo, eu não sei se quem está lá hoje já está pronto para assumir isso de imediato. O Scarpa principalmente, né, Marra? A gente está falando do cara que foi o bola de ouro. Quando, naquele momento, quem estava jogando mais era até o Veiga, e aí o Veiga depois fica um bom tempo fora, e o Scarpa chega chutando a porta, né? Foi o melhor jogador da temporada aqui no Campeonato Brasileiro. Eu acho que tem uma coisa, Bruno, que é muito difícil, que é o momento de começar a renovar um pouco mais o elenco. Perder o Scarpa não era isso. Foi uma opção do Scarpa, que queria disputar um outro campeonato, tudo. O Abel, apesar de jovem, ele sabe que em algum momento vai precisar.
Eu acho que o Palmeiras, não dá para falar que o Palmeiras está pronto, mas para toda a temporada, eu acho que poderia contratar alguém. Pessoal, o Sport Center vai ficando por aqui, tá? Jogadores importantes como o Endrick. Vai ser titular ou não vai no Palmeiras esse ano? Vai, né? Boa Olha chance. aqui. Olha aí, ó. Marcos Leonardo, Ângelo, que foram Baixamos fundamentais. bem a média de idade do programa agora. Baixou, né? A gente estava falando de Soares, de Renato Augusto. Porque esses caras foram convocados para o Sul-Americano Sub-20. Olha aí, os números do Ângelo e do Marcos Leonardo. Não é data FIFA. Então tá essa discussão. Os caras têm que ir ou não têm? São titulares do Santos, jogadores fundamentais. Ajudaram o Santos numa temporada difícil do ano passado e podem ajudar de novo. Olha aí, ó, Marcos Leonardo. 57 jogos e 21 gols nesta temporada 2022. 5 assistências, ou seja, são 26 participações e 57 jogos. Fundamental. E aí tem a média de chutes por jogo, de próximo de 3, chances criadas e dribles certos. E o Ângelo também, olha, 46, um gol, mas muitas assistências. Tem o Endrick e o Giovani também, que o Palmeiras já disse que não vai liberar, né? E pelo jeito a CBF aceitou o pedido do Palmeiras. Olha aí, 7 jogos, 3 como titular. Óbvio que o Endrick foi mais no final e o Giovani também foi pouco, mas certamente serão muito mais usados. E aí a questão é a seguinte, professor. Eles são vitrine também, para empresários, para times europeus. Depende do seu objetivo, né, Abel? Eu acho até que tem uma diferença, porque o futuro do Santos são esses meninos. Eu diria que o presente do Santos são esses meninos. Vivi para ver garoto ficou para cair para a Série A2 nas últimas rodadas. Isso não pode acontecer. Se eles vão para o Sul-Americano, eles perdem praticamente toda a fase inicial do Paulista. Então, e aí você pode, eventualmente, o dinheiro que você ganha com a venda do garoto lá na frente, você perde. Você imaginou o Santos numa Série A2 de Campeonato Paulista? O que isso significa também em termos de dinheiro, em termos de calendário? Já que a gente está falando tanto de risco, quando a gente estava falando do Douglas Costa, não é um risco que é melhor não correr? Claro. E no caso, a gente já viu várias seleções de base convocando o jogador volta machucado e o clube que se vire. Com o Vasco, em 2019, perdeu o Thales Magno assim. Sofreu uma lesão jogando o Mundial Sub-17 e o Vasco que se virou. Um jogador que já era titular, importante, o Vasco não pôde contar. Então, jogador, para mim, quando dá esse salto para o principal e se firma, que é o caso do Endrick, que é o caso de Marcos Leonardo e Ângelo, e até o Giovani, que ainda não se firmou, mas ele olha para a temporada, o Palmeiras fala, você vai começar com o time principal, vai fazer pré-temporada, vai estar nos planos do Abel, até para o jogador é mais interessante estar no radar de time principal do que de seleção de base. Até o trabalho de olheiro hoje está mudando. Eles começam a valorizar mais a regularidade que o jogador tem pelo clube, quantos jogos de primeira divisão fez. E para jogadores jovens... Os times da Europa, para eles, é mais vantajoso. Se eles já têm o olhar que o cara vai ser bom, não é mais vantajoso ele comprar antes? Quanto antes ele comprar, mais barato. Geralmente, porque se o cara começa a arrebentar no Palmeiras, ele vai ficar mais caro. Mas Vinícius Júnior, por exemplo, foi para o Real Madrid como jogador da seleção brasileira, não como jogador do Flamengo. O Vinícius praticamente não tinha estreado pelo Flamengo. Mas aí, a seleção de base faz todo sentido no processo de desenvolvimento do atleta. Quando ele é jovem... E ali ele vai desfalcar o clube em torneios de base. Aí faz todo sentido. A partir do momento que deu o salto, não tem nem de considerar mais esses jogadores, até por uma questão de formação, para dar oportunidade para outros, em seleção de base. Ali eles já viraram essa página. O Endrick agora, Marcos Leonardo, o Ângelo, eles têm de estar no radar da seleção principal, se um dia chegarem lá, e não mais de seleção de base. E a gente se apega muito a isso. Mas a gente tem que se colocar no lugar do técnico também. No caso é o Ramon, né? Está na dela, porque afinal é um título em disputa. É um título de categoria de base. Tecnicamente eles podem jogar, mas até aí o Endrick jogaria a Copinha São Paulo. Quer dizer, você vai botar o Endrick na Copa São Paulo, se o cara está indo para o Real Madrid, não faz muito sentido, né? Nem para a cabeça do jogador. Sport Center chegando, já vi Eugênio Leal nos bastidores.
Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.